Olá, eu sou a Nete Moreira e este é o DBO Destaca. Em época de seca, aumentam os cuidados com a alimentação dos bovinos. Então, como produzir um feno de qualidade? Sobre isso, eu converso com Michael Oliveira, que é desenvolvedor técnico da Barenbrug do Brasil. Não basta produzir o feno, né, Michael? O que mais é necessário? A gente às vezes simplifica muito na palavra, né? Produção de feno parece um processo simples, né? Mas a produção de feno vem desde do plantio da área, né? Do trabalho com solo, manejo de adubação da planta, até a operação propriamente dita, né? Da produção de feno, todos os maquinários que precisa, época de colheita, altura de colheita, né? Que a gente pode discutir em alguns pontos durante a conversa. Michael, a afinação é um conjunto de operações, né? Como é que funciona esse processo? Depois de uma área estabelecida, né, que a gente tem a planta de interesse ali, a gente tem todo o processo de fenação daquela área, né, que vai desde o corte, então tem alguns tipos de maquinário específico para cortar aquela planta, aquela forragem, tem outros equipamentos ali que vão revolver, né, esse material no solo ali para ajudar na secagem, né, porque a fenação nada mais é do que retirar a umidade, né, daquela planta ali próximo, para levar próximo a 10% de umidade, para auxiliar na conservação. Então, a gente precisa de equipamentos para cortar, ajudar a secar esse material a campo, para depois armazenar ele. Então, todo esse processo é o processo de fenação, né? Do corte, secagem e armazenamento. Quais são as vantagens desse processo? No modo geral, no Brasil, a gente está num país que o clima é sazonal, né? Então, na maior parte do Brasil, a gente tem uma época do ano que chove muito bem, né? Que é onde a gente tem uma produção agrícola, do modo geral, das plantas é muito grande. Tem uma época seca, né? Que a gente tem escassez de produção de alimento. Então, o processo de fenação vem muito para ajudar, né, uma das estratégias, né, que a gente tem para ajudar a suprir a demanda de alimentação animal nessa época seca, né, que a gente tem restrição de alimento a campo. Então, a estratégia de produzir feno vem muito dentro da questão de alimentos conservados, né, com o objetivo da alimentação animal. E aí, a produção de feno é uma delas, né? A gente tem produção de silagem, produção de pré-secado e outra estratégia é a produção de feno, que vem para suprir esse gap que a gente tem de escassez de alimento, né? Feno, para ele ter qualidade, como é que eu observo? Como é que o pecuarista observa se ele tem qualidade ou não? Vão ter vários fatores, né, que influenciam na qualidade. Um deles é a questão de fertilidade do solo e adubação da área, né, que a gente pode dar um incremento ali na qualidade da planta. Tem outro fator que é a questão de janela de colheita desse material, né, porque assim, como na fala anterior, né, a ideia da gente produzir feno é a gente colher esse material na época das águas, que é onde produz, conservar esse feno para usar no período das secas, né, onde falta chuva. Então, assim, o processo de colheita está estritamente ligado à qualidade desse feno. Então, se a gente colher na altura correta, colher numa janela que não chova durante a secagem desse material, né, porque a umidade ele produz numa época que a umidade é alta e essa umidade pode trazer deterioração desse material. Isso aí influencia diretamente na qualidade. Então a gente pode colocar esses aspectos, adubação, janela de colheita, né? Os maquinários ali para fazer essa colheita com eficiência, a altura desse material, né, dessas plantas forrageiras vão influenciar muito na qualidade. Se a gente deixa para colher uma área muito passada, a gente diminui bastante a qualidade desse feno. Então, são fatores que influenciam, né? E claro que quando a gente está na fazenda, a gente acaba tendo que fazer vários ajustes, né, para tentar colher com a máxima eficiência possível, né, de acordo com a realidade de cada região, da estrutura de cada fazenda, de disponibilidade de máquina e funcionário e tudo, né? Você falou de forrageiras, né? Quais são as forrageiras que devem ser adotadas nesse processo? Ó, quando a gente fala de produção de feno especificamente, as espécies mais conhecidas pelos produtores e mais indicadas para a produção de feno são as gramas, do modo geral, né? As espécies de Sinodondáctilo. A gente hoje trabalha com material que é o Sinodon Barenbrug, o Tifto 85, que é muito conhecido também pelos produtores, é outra grama também muito utilizada para a produção de feno, Coche Cross, Gigs.
esses materiais eles são mais indicados porque eles têm uma facilidade maior de secagem a campo, né? Quando a gente fala na produção de feno ali. E aí, em contrapartida, a gente também pode usar, às vezes, por questão de disponibilidade, que muitas vezes o produtor não tem acesso a esse grupo de materiais. A gente tem uma segunda linha que seria mais uma solução tampão, que seria a utilização das braquiárias, né? Que a gente muitas vezes é muito difícil de chegar no ponto de feno, mas a gente consegue fazer um pré-secado usando os mesmos equipamentos, o mesmo processo de fenação. A gente só fala que é pré-secado porque a gente tem um limite da umidade que a gente consegue tirar desses materiais, né, as braquiárias do modo geral. A gente consegue chegar ali, deixar elas com 40%, 50% de umidade, e não os 10%, que seria o feno. Mas o processo é muito parecido, sabe? De colheita, de enfardamento, as máquinas que são utilizadas. Você falou também em relação às braquiárias. Que características elas devem ter? O ideal seria espécies que tenham um como, né, mais tenro, né, mais macio, para facilitar a secagem. E para as braquiárias, principalmente, tem que ter muito cuidado em relação à altura que vai fazer esse corte, né? Porque se a gente deixar passar muito do ponto, deixar a altura crescer demais, é difícil de tirar essa umidade a campo, né? E aí, se a gente enfena, né, enfarda esse material com a umidade muito alta, a gente corre o risco de perder em qualidade, né? E a ideia era fazer um feno com umidade alta, a proliferação de micro-organismos, fungos ali que pode deteriorar o material na hora de armazenar é grande. Então, tem que tomar muita atenção para as braquiárias nesse ponto, né? Para colher ela num limite de altura ali mais baixo para facilitar a secagem a campo. Certo. Quanto à secagem, o que é preciso para facilitar essa secagem? Os produtores de feno usam muito uma máquina, eu conheço ela por ancinho, né? Nada mais é do que a máquina que tem uma garra que ela ajuda a revolver esse material no campo. Então tem uma máquina que vem roçando, cortando esse material, essa planta, né? Seja as gramas, as braquiárias, essa grama cortada é depositada no campo, e depois tem outra máquina que vem misturando esse material durante o dia. Por isso a importância da janela. Esse dia que foi feito o corte e tem esse ancinho que vai misturando esse material, enleirando ele, esse dia tem que ser um dia ensolarado, né? Para a gente secar esse material, não pode ser um dia chuvoso. Então, é esse ancinho, né? A gente tem que ter alguma forma de misturar, né? De revolver esse material no campo. E aí a máquina que muitas vezes o produtor usa é o ancinho. Agora você falou do Isso. enfardamento. Como é que é esse enfardamento? Como é que ele pode ser realizado? Depois dessa fase de secagem a campo, né? No final dela, quando o produtor vê que o material já está no ponto, já murchou, secou ou murchou, né? Entre aspas, que a gente às vezes fala a campo, ou secou o suficiente para ele enfardar, aí tem várias técnicas que é usada, né? Tem aquele fardo tradicional que a gente vê em muitas imagens, vídeos, que é aquele feno retangular, né? Tem uma máquina ali que vai comprimir, ele deixa esse material enleirado depois de seco, aí tem uma máquina que vai recolhendo esse material, comprimindo ele e passando uma linha, que aí fica aqueles materiais retangular, né, bonitinho ali. E também tem o fardo redondo, né, que tem outra máquina que vai colhendo esse material enleirado, depois de cortado e seco no campo, e faz aquelas bolas, né? Não sei se o pessoal já viu aquelas bolas de feno pré-secada ali, que vai sendo depositada no campo e depois o produtor vai recolhendo. E aí também já tem outras máquinas mais tecnificadas que, além dele fazer a bola, ele já plastifica, usa alguns materiais plásticos para plastificar esse material e possibilitando que seja armazenado no campo mesmo, né? Porque aí protege contra chuva, intempéries climáticos. No geral, são essas formas que a gente tem para fazer o enfardamento, né, desses materiais. A Barenbrug nasceu na Holanda, né, em 1904, e se tornou líder no segmento de sementes forrageiras, né? Desde quando a empresa veio para cá, Michael, no Brasil? E qual é a missão dela hoje, Barenbrug hoje? A Barenbrug é uma das lideranças globais no segmento de forrageiras. No Brasil, né, a filial aqui do Brasil, ela foi criada em 2012, então a gente está aí completando esse ano 10 anos, né, que foi aberta aqui a operação no Brasil. E no mercado, trabalhando com pesquisa, a Barenbrug, por essência, é uma empresa que investe muito em inovação, em pesquisa, em tecnologia,
Então, nesse começo dela, o investimento foi muito centrado nisso e veio para o mercado comercial, de fato, com a marca Barenbrug para os produtores em 2015 e 2016, né? Então, a gente está aí 10 anos no Brasil e por volta de 5, 6 anos com a marca comercial mesmo no Brasil inteiro. E a missão nossa, né, é incrementar a produtividade animal, ajudando a alimentar o mundo e aumentando o bem-estar em espaços verdes. Essa parte do bem-estar em espaços verdes é porque a Barenbrug Global ela tem uma linha muito forte de gramados, né? Tanto gramado esportivo como de jardim. A gente no Brasil ainda não atua nesse segmento, que a gente foca muito na produção agropecuária. Mas a missão da Barenbrug Global e Brasil é essa, né? Michael, muito obrigada pelas explicações e pela sua participação no programa, viu? Muito obrigada mesmo. E eu que agradeço o convite, Janete. Obrigado. Eu conversei aqui com Michael Oliveira, da Barenbrug do Brasil, no DBO Destaca.